O passado de Dolores. Miriam Vale Campos. Romance espírita. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em Playlist ou Vídeos. O passado de Dolores narra a vida de Christine, encarnação anterior de Lola Gomes. Christine é uma rica e nobre jovem inglesa, que vê sua vida tomar inesperados rumos após seu casamento, com o misterioso Julian. Vítima de obsessão, a jovem cede às debilidades da alma e afasta-se do caminho do bem, atraindo para si grandes dissabores. Este livro ilustra de forma clara o que pode acontecer quando nos deixamos perder pelas trilhas do mundo em busca de ilusões. Se formos capazes de aprender com Christine, certamente nos pouparemos de grandes sofrimentos futuros. Esteve com o mascate de cidade em cidade, ajudando com a mercadoria ou em qualquer outra tarefa solicitada. O homem acostumou-se com sua presença e chegou a afeiçoar-se a ela. Dolores a acompanhou gentil e prestativa, enquanto andavam por lugares pequenos e insignificantes, como o que nascera, mas assim que chegaram a Madrid em busca de novas mercadorias, a mocinha desapareceu deixando o infeliz desconcertado. Não mais veria o homem nem ouviria chamá-la pelo nome. Dolores Fernandes estava morta. Surgia Lola Gomes, servindo mesas nas tavernas, agradando seus frequentadores e patrões, aprendendo a dançar e conhecendo as letras, chegando um dia a Paris, no cabaré de Madame Rose Verignes, a ser a estrela da noite parisiense. Trecho extraído do livro A História de Lola Gomes. Gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, que comenta e compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer, pois o YouTube deixou de notificar as minhas postagens. Apresentação. Em nossa trajetória como espíritos imortais, carregamos conosco todas as experiências vividas. O esquecimento abençoado, que antecede cada nova existência, vai deixando adormecidos os momentos passados e sempre recomeçamos, com a graça de Deus, recebendo a oportunidade merecida para cada um de nós. Esta história nos mostra o que levou Lola Gomes a querer vingar-se de Denizade e Jaqueline, e que o passado, apesar de adormecido, pode nos conduzir através de sentimentos e desejos. Para romper com o ciclo de desajustes, é preciso estar com o pensamento e o coração voltados para o Pai, nosso norte, nossa luz, nossa salvação. Almas que migram em inúmeras existências, recebendo a graça de Deus, carregamos conquistas e vícios. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, e tomam então boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, não há caridade com ódio no coração e sem perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, 9. Embora o esquecimento, trazemos nos corações os desejos mais secretos, as mais puras alegrias, os piores padecimentos, os caprichos mais sórdidos que não puderam ser sanados, as vinganças que não pudemos executar. Quando nos vemos novamente no cenário das lutas terrenas, vamos agir desta ou daquela forma, dependendo da menor ou maior persistência em nossas boas resoluções. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, 9. Trocadas as vestes físicas e os cenários do palco da vida, permanecem no peito os mesmos anseios. Até que o espírito desperte, finalmente, para algo muito maior, algo verdadeiramente grandioso. O Pai a nos esperar com os braços abertos, a nos oferecer a verdadeira felicidade. A partir daí,
As luzes do Senhor do Universo passam a iluminar nosso caminho e guiar nossos passos na trajetória bendita da redenção, e encontramos forças para lutar verdadeiramente contra nossas próprias fraquezas e fazer com que, finalmente, a nossa luz possa brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. Ainda Lola Gomes. Estranho padecimento se apossava de seu coração oprimido pela angústia que o se precipitava, sem mesmo precisar ouvir o adeus dos lábios do amado. A avalanche de emoções que envolvia era avassaladora. Destruía-lhe as defesas, e os medos levantavam-se feitos sombras espessas. Não podia aceitar a separação. Sentia-se presa ao sorriso de Denizarde, ao seu olhar, ao seu corpo e alma, às batidas de seu coração. Todo o seu ser pulsava na mesma intensidade daquelas emoções. Era sua. Sentia-se possuído e queria possuir através do amor egoísta, sem limites, numa paixão desenfreada, deslocada. Ainda sem poder compreender toda a extensão da tragédia que lhe abatia a felicidade, chorou. Lágrimas abundantes brotavam-lhe dos olhos, lavando-lhe as faces pálidas. O vinho foi sorvido avidamente na tentativa de anestesiar a dor. Ouvia dos lábios de seu amado palavras polidas e cuidadosas, mas que significavam apenas adeus. Desesperou-se. Pediu, implorou, humilhou-se. De nada adiantou. Era mesmo o fim. Jamais seria a mesma dali por diante. Quanto tempo passaria ainda sentindo aquela dor que parecia insuportável e ao mesmo tempo tão sua conhecida? Não, desta vez haveria de ser diferente. E por mais que Lola Gomes o amasse, faria algo para acabar de uma vez por todas e para sempre com o suplício que a corroía, exatamente como foi um dia. Mesmo sem ter viva lembrança, procurou agir como se estivesse de volta ao passado. Não iria morrer desta vez. Mas ela não se dava conta de que a dor e a saudade seriam suas companheiras dali por diante. Isso tudo somente terminaria quando pudesse renunciar e perdoar. Nota: o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 7. Capítulo 2. Recordações de Cristine. Eram os mesmos olhos infinitamente expressivos a fitá-la antes de sair, batendo a porta atrás de si. Como amava! Não podia compreender tamanha afeição. Por ele tudo faria, daria sua vida se preciso fosse por seu amor. Perdida em aflições, deixava-se envolver por vibrações tormentosas. O peito se oprimia com a aproximação do espírito cujas emanações escurecidas determinavam-lhe as intenções perturbadoras. Cristine acolhia a interferência em seus pensamentos sem resistência alguma. Imediatamente se pôs a recordar. As lembranças começaram a desfilar em sua memória. O dia em que conheceu Julián, tão gentil e educado, galante e lisonjeiro, despertando-lhe o amor cego e incontido. Depois da morte de seus pais, tudo ficou tão claro. Aturdida, Cristine percebeu as verdadeiras intenções do marido por trás de suas carícias e beijos. Assistiu à decadência moral e financeira de seu matrimônio sob mil pretextos absurdos por parte daquele que, apesar de tudo, tanto amava. Consumiu-lhe os bens pouco a pouco. Julián envolveu-se mais e mais em noitadas, jogos, farras e mulheres. As situações sórdidas das quais participou colocaram, frequentemente, em perigo iminente, e não foram raras as vezes em que foi preciso que se ausentasse da cidade,
em fuga no meio da noite, levando a esposa assustada para lugares distantes e convivência com desconhecidos, ou então deixando-a temerosa por represálias em consequência às trapaças do marido leviano. As propriedades foram sendo, uma a uma, perdidas nas mesas de azar. Mudaram-se várias vezes, já não moravam na mesma cidade onde Christine nasceu e cresceu cercada de todo o conforto e carinho que seus pais sempre lhe ofereceram. Nota: quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. O Livro dos Espíritos, 939. Enquanto pensava em tudo que lhe acontecera, estremeceu, constatando a situação delicada em que se achava. Haviam chegado ali há pouco. Era uma grande cidade movimentada e próspera. Não conhecia ninguém e não teria a quem recorrer, caso necessitasse. Aflita, constatava a despensa vazia e a total falta de recursos, como se pressentisse o pior. A entidade sinistra parecia divertir-se com o desespero que causava em sua vítima, e ganhar novo ânimo para continuar conduzindo-lhe os pensamentos. Olhando ao redor, Christine sentia despertarem as mais distantes lembranças. A bela casa onde nascera, a grande sala, a lareira, os criados elegantemente trajados, e a saudade apertou-lhe o peito. Recordou-se da enorme escada e dos cômodos espaçosos, mobiliados com esmero. Parecia ver sua mãe a sorrir-lhe, entrando em seus aposentos de menina a beijar-lhe pela manhã. Lembrou-se do pai a contar-lhe histórias de reis e rainhas, palácios e fadas, chamando-a de princesa. Toda a felicidade de outrora desaparecera por completo e em seu lugar, a desilusão amarga. Mal podia acreditar, olhando ao redor, que deixara para trás tanto conforto e carinho para agora estar ali, vivendo naquele cômodo apertado, quase um porão, numa rua de subúrbio, numa cidade estranha, cercada por desconhecidos. Julian se ausentava na maior parte do tempo, deixando-a entregue às lembranças e desilusões, incertezas e medos. Perderam-se todas as posses e as joias foram-se uma a uma. Joias de família, trazidas por seu pai ao casar-se com Evelyn, sua doce e delicada mãe, que apesar de não possuir a mesma descendência nobre, soube fazer jus à posição assumida em consequência ao matrimônio. Nota: o homem não possui como seu senão aquilo que pôde levar deste mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, 9. Havia muita discrição em torno do assunto, como se fosse proibido mencionar a origem humilde de Evelyn e a reprovação inerente a tal união por parte da nobre família paterna. Christine jamais soubera da existência de seus parentes. Seu pai era bem mais velho que sua mãe. Unira-se a ela por amor, após longa viuvez decorrente do primeiro matrimônio com jovem da mesma estirpe. Não tiveram filhos. A primeira esposa de seu pai adoeceu gravemente, vindo a falecer alguns anos após o casamento. Foram tempos difíceis, onde o nobre e gentil Warrente mal pôde suportar o triste destino da jovem esposa. Desiludido, após a sua morte esteve por longos anos afastado do convívio social, em propriedade da família, próximo às montanhas. Entregue a cismos e pensamentos sombrios, não percebeu a juventude afastar-se, e quando já não esperava colher mais nenhuma alegria da vida, eis que conheceu Evelyn, moça simples, mas que soube cativar-lhe o coração. Apesar da diferença de idade, surgiu entre ambos um doce e respeitoso sentimento e dessa união serena nasceu Christine. Emocionada com todas as lembranças, deixou que lágrimas abundantes lavassem o semblante preocupado, enquanto o passado saudoso misturava-se às decepções do presente e às incertezas do futuro. O que seria dela? Nos últimos tempos, notava o marido cada vez mais distante. Seus olhos eram os mesmos, mas o olhar tornara-se reticente.
Christine entregara-lhe todas as joias, até o último anel. Agora, a despensa vazia, a falta total de recursos e o frio lá fora a penetrar por entre as frestas não traziam bons presságios. Satisfeito, o espectro afastou-se com um sorriso irônico pelas lágrimas de angústia da pobre mulher. Fitou-a longamente, enquanto pensava no quanto ainda faria sofrer. Desejava que Christine pagasse caro por tudo que lhe fizera no passado, quando fora a causadora de sua desdita. Nota: qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da miséria ou da fortuna? Tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. O Livro dos Espíritos, 815. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. O Livro dos Espíritos, 816. Comentários de Kardec. Capítulo 3. Voltando no tempo. Século XV, Inglaterra. O conde Wallace era o último descendente de nobre família que sobrevivera aos incautos reveses do destino. Conservara boa parte do patrimônio e do poder, impondo submissão e respeito devidos. No ano de 1439, unira-se pelo matrimônio a jovem Lady Jagger. Logo vieram os filhos, que passariam a levar adiante o nome, a nobreza e a tradição dos Warren e Dalton. Cresceram os dois meninos entre os agrados maternos e a austeridade do pai. Receberam educação condizente aos nobres de então, onde se esbanjava a arrogância e altivez, decorrentes da posição imponente que ocupavam perante os servos submissos e a sociedade em geral. Warren, apenas 2 anos mais velho, introspectivo, sonhador e romântico, era bem diferente de Dalton que, expansivo e autoritário, não se deixava impressionar por nada. Apesar disso, os dois irmãos cresceram em perfeita harmonia, respeitando-se e nutrindo, cada qual à sua maneira, um profundo carinho recíproco. O futuro, no entanto, lhes reservara intempéries onde o sentimento que os unia seria colocado à prova. Casaram-se ambos, cada qual a seu tempo e com jovens igualmente de ascendência nobre. Embora os arranjos matrimoniais visassem apenas e principalmente os interesses das famílias, Warren muito apreciou a escolha que lhe fora feita. A jovem pretendente soube cativar-lhe os mais nobres sentimentos e, entre ambos, o amor desabrochou absoluto, trazendo ao temperamento sensível do filho mais velho do conde de o entusiasmo pela vida, jamais experimentado antes. O matrimônio trouxe a Warren e Nancy toda a felicidade que poderiam ter sonhado um dia. Ambos procuravam sempre poder estar juntos, num colóquio enternecido pelos olhares cúmplices daqueles que se amam. Dalton, ao contrário, pouco se interessou pela jovem com quem se casou. Passou a partir do matrimônio a interessar-se por assuntos políticos e, através da influência nobre, empreender seus esforços em ampliar os bens, a riqueza e o poder. Cada qual, à sua maneira, vivia a sua vida e, por alguns anos, tudo parecia seguir a ordem natural que deveria ser seguida. A felicidade de Warren e Nancy, no entanto, pouco durou. As mãos do destino levaram a esposa amada para além dos horizontes da vida, trazendo luto e pesar ao coração do companheiro. Ardendo em febre e tendo entre as suas as mãos do marido, suspirou pela última vez, levando consigo toda a vontade de viver daquele coração cativo. Era o ano de 1463 e o filho mais velho do conde Wallace recolheu-se, em pesar do luto, numa das propriedades nos campos, tendo lá permanecido por muitos anos. Mas nada, nem ninguém, pôde dissuadi-lo do desalento e da tristeza que o envolveram desde que a esposa amada se foi. Alheio a tudo, esperava pela própria morte, na esperança de reencontrar Nancy junto ao portal da vida, a esperá-lo com os braços abertos e o lindo sorriso, jamais esquecido. Nota:
A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre, é uma prova ou expiação e lei para todos. O Livro dos Espíritos, 934. Longos e pesarosos anos passaram-se para Warren T., cujo semblante austero, pela dor e saudade, o transformou na outra pessoa. Tornara-se desiludido, solitário e taciturno. Fugia ao convívio social e apenas dirigia-se à casa dos pais em ocasiões excepcionalmente necessárias. Após 20 longos anos, deixara a juventude esquecida naqueles dias céleres em que a felicidade fugaz lhe escapara. A morte de sua mãe foi sentida com melancolia, somando-se às tristezas e desilusões que carregava na alma sensível. Nesse tempo todo, vira Dalton umas poucas vezes e, sem muito interesse pela vida do irmão, soubera do sobrinho, nascido logo após a morte de Nancy. Nunca chegou a conhecer o menino, que recebeu o nome do bisavô paterno, Irving T. Com a morte de seu pai, coube-lhe a sucessão por direito, mas pouco entusiasmado, Warren deixou tudo nas mãos do irmão. Inerte, permanecia alheio, confinado ao passado onde sombras e alegrias misturavam-se, enquanto a vida se consumia sem esperanças. As manhãs de primavera, floridas e perfumadas, lhe traziam doces recordações de Nancy, e Warren costumava cavalgar solitário, sentindo a brisa suave a cortejá-lo pelo caminho, como se quisesse roubar-lhe as tristezas em vão. Os passeios eram longos e não se restringiam às suas propriedades. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Frequentemente, atravessava as divisas em direção ao pequeno povoado nos arredores. Nessas ocasiões, ainda que rapidamente, observava os moradores humildes na lida, as mulheres cercadas por crianças, alguns velhos cabisbaixos e, vez ou outra, um casal ao longo do caminho. Costumava indagar a si mesmo para onde iriam, sobre o que falavam, o que estariam pensando. Daria tudo para poder estar ali, ao lado daquela gente simples com sua Nancy, como se, em troca de seus títulos de nobreza, poder e ouro, pudesse resgatar a vida da amada. Certo dia, numa de suas cavalgadas, encontrou o pequeno cortejo fúnebre. Chocou-se com a inesperada visão, como se fosse uma miragem aterradora cravando-lhe garras abomináveis no coração esmorecido. Quis afastar-se, mas sentia-se inexplicavelmente atraído pelo séquito. Olhava para a comitiva, notando seus semblantes endurecidos, todos silenciosos caminhando a passos rápidos. Respeitoso, permaneceu observando o funeral à distância, retirando-se discreto a seguir. A partir daquele dia, em seus passeios habituais, voltava sempre ao mesmo local onde assistira, de longe, ao sepultamento. Quem teria sido enterrado ali? Perguntava-se intrigado, recordando aquelas pessoas entristecidas e caladas que acompanharam o funeral. Teria deixado alguém como ele mesmo ficara quando Nancy partiu? Warren sentia ali, naquele lugar, algo solidário à sua dor, como se o destino o vinculasse àquela morte. Mesmo sem compreender a razão, acabava retornando, e sem que se apercebesse, era a primeira vez naqueles 20 anos que se interessava por algo que não fosse Nancy. Fazia-lhe um certo bem pensar em outras pessoas, em outra realidade que não fosse a sua. E por um capricho do destino, foi exatamente ali, naquele humilde cemitério, lembrança viva da perda da querida esposa, que o Sr. T. conseguiu sepultá-la finalmente em seu coração e desejou continuar buscando, ainda uma vez, por sua felicidade. Num de seus passeios habituais, ao aproximar-se do cemitério, percebeu a presença de alguém. Um vulto apenas, que ao longe mal se distinguia. Hesitou em aproximar-se, mas algo o impedia de afastar-se. Além do mais, talvez essa fosse a oportunidade de saber sobre o falecimento que tanto intrigara.
encheu-se de coragem e tomou o caminho, pensando em como abordar o desconhecido. A certa distância, desmontou do cavalo e aproximou-se respeitoso. A cada passo, olhar fixo naquela sepultura, tentava identificar a pessoa que, abaixada, impressa em pranto, não notara sua presença até então. Já muito perto, sem ter como voltar atrás, espantou-se com os olhos que o fitaram assustados. Eram olhos castanho esverdeados, tão claros, emoldurados por um lindo rosto de mulher. A moça levantou-se rapidamente, cobrindo quase totalmente o rosto com o manto negro que envolvia todo o corpo frágil e esguio. Permaneceu calada diante do senhor que observava seriamente. Constrangida, ensaiou alguns passos para afastar-se. Warren a interpelou ansioso. Quem era o falecido? Durval B. Por que queres saber? O conhecias? Perguntou a jovem intrigada. Não o conhecia. Assisti ao cortejo fúnebre e interessei-me por saber quem era. Respondeu Warren reticente. Incomum a um nobre interessar-se por um sapateiro morto, tornou um tanto desconfiada. Era sapateiro? Ah, eu não sabia, disse o senhor desapontado com a rispidez da moça. Fitou-a demoradamente e percebeu que estava trêmula, olhos muito abertos e, de certa forma, lhe pareceu aflita. Pensou que talvez aquela situação incomum, como ela mesma definiu, a estivesse perturbando mais do que se pudesse ter imaginado. Tentou desculpar-se. Peço que aceites meus pesares. Vou retirar-me como convém, pois não tenho a intenção de molestá-la, senhora. Desconcertada por tê-lo julgado mal, a jovem, modificando o tom de voz, prosseguiu. Era meu pai. Homem bom e honesto, apesar de não passar de sapateiro. Tínhamos apenas um ao outro. Grata pelo interesse. Warren ouviu calado e permaneceu respeitoso enquanto a jovem afastava-se apressada. Não lhe dissera seu nome. Sabia apenas que era filha do sapateiro e que não tinha mais ninguém no mundo. Estaria passando por privações após a morte do pai. Nunca havia sequer imaginado como seria a vida daquela gente. Jamais se sentira privado de nada e tampouco se preocupara com o resto do mundo. De repente, percebeu que passou aqueles anos todos pensando em sua Nancy, como se também houvesse morrido. E, de certa forma, morrera também no mesmo instante em que a esposa fechou os olhos para sempre. Parado diante da sepultura do sapateiro, sentindo a brisa morna do verão, Warren parecia despertar de longo e tenebroso pesadelo onde a solidão quase o enlouquecera. Montou seu cavalo e tomou o caminho de volta, pensando em tudo que lhe acontecera desde seu encontro com o cortejo fúnebre. Nos dias que se seguiram, Warren, por mais que se esforçasse, não conseguia parar de pensar naquela jovem de olhos tão lindos. Sentia-se envolvido por aquele olhar, a ponto de querer encontrar-se novamente com a filha do sapateiro. Apesar de tudo, não se sentia encorajado a voltar ao cemitério ou mesmo a procurá-la no vilarejo. Era como se estivesse traindo sua Nancy, depois de todos aqueles anos de fidelidade extrema. Travou-se no íntimo do filho mais velho do conde Wallace, enorme conflito. Foram 20 anos de reclusão interior, de renúncia e abdicação de si mesmo. Não podia crer que agora, sem mais nem menos, uma jovem de origem humilde viesse tirá-lo dessa introspecção. Permaneceu ansioso, aflito, culpando-se e cobrando de si mesmo o que já seria impossível. Fora libertado do luto por aquele olhar da jovem desconhecida e seu coração agora pulsava por uma nova vida, pela felicidade que, percebeu, ainda poderia sorrir-lhe. Não a mesma felicidade de outrora, quando a flor da juventude lhe perfumava os caminhos, mas a felicidade serena e plena que um novo amor poderia lhe trazer. Conforme constatava os novos sentimentos que lhe enchiam o peito, Warren sofria por não poder contê-los,
na incerteza de que seria correspondido pela jovem por quem se namorara. Esperava que ela sentisse o mesmo e o desejasse assim como ele a queria. Não saberia contentar-se em tê-la a seu lado apenas por conformidade, devido às regalias que sua posição poderia proporcionar-lhe. Depois de muito relutar, resolveu procurar pela jovem no vilarejo. Não foi difícil saber seu nome e onde encontrá-la. Evelyn o recebeu surpresa. Warren se explicou dizendo muito ter apreciado seus modores e confidenciou-lhe a viuvez dolorosa. Ofereceu-lhe ajuda para superar a ausência paterna sem que fosse necessário passar por privações e sacrifícios. Desconfiada, ela ouviu cuidadosa. Temerosa, aceitou o auxílio, hesitante. Algo, no entanto, a levava a confiar naquele distinto senhor. Assim, nasceu entre eles um sentimento gratificante para ambos. Proporcionava-lhes o aconchego caloroso, a companhia fiel, o colorido dos dias, o desejo de sorrir, o sentir-se vivo, o amor, enfim. Certo de que queria recomeçar a vida ao lado de Evelyn, Warren escreveu longa carta a Dalton, contando-lhe sobre o casamento e o convidando, pois sua presença seria motivo de grande alegria. Pretendia ainda aproveitar o ensejo para conhecer o sobrinho que estaria então com 17 anos. Sem prever a reação do irmão, Warren enviou a carta e aguardava a resposta, enquanto prosseguia com os preparativos ao casamento. Haveria de ser uma cerimônia simples sem, no entanto, deixar que faltasse a comemoração devida para a data tão especial. Contrariando suas expectativas, Dalton respondeu sua carta com longa missiva, constrangedora, onde desaprovava por completo a união com Evelyn, devido às suas origens. Exigia-lhe o imediato rompimento com a noiva e sua mudança junto à família, onde seriam tomadas todas as providências para que se unisse, em segundo matrimônio, com uma pretendente à altura. Atônito, Warren mal podia crer que partiam de Dalton aquelas palavras. Estivera afastado do irmão por longos anos. O que ocorreu nesse tempo para que se transformasse daquela forma? Que direitos haveria de ter em querer dirigir-lhe a vida? Sem atinar em nada que lhe respondesse tantas indagações, decidiu procurá-lo. Assim sendo, partiu ao encontro do que havia restado de sua família, na esperança de que algum mal-entendido houvesse interferido na decisão tomada pelo segundo filho do conde Wallace T. Evelyn permaneceu à sua espera, temerosa de que todos os planos que fizera junto ao noivo não passassem de castelos de areia, frágeis e fugidios. Apesar das diferenças entre ambos, o sentimento que os unia era autêntico e sincero. O caráter correto e impoluto da jovem estava acima de qualquer dúvida, Warren tinha certeza. O confronto entre os dois irmãos foi inevitável. Enquanto Dalton, arrogante e impositivo, exigia do irmão uma conduta coerente à nobreza a que pertenciam, Warren dizia de uma outra nobreza. A de sentimentos puros e paz no coração pleno de felicidade. Não falavam a mesma língua e por mais que argumentassem, um não poderia entender ou aceitar a opinião do outro. Além do mais, o irmão mais moço nunca encontrara o amor verdadeiro, e talvez por isso tornara-se assim tão endurecido e intransigente. Pensava em como Warren, por 2 vezes, pudera ter sido premiado com o presente a ele negado pela vida e por 2 vezes ter sido correspondido. Negava-se a aceitar como verdadeiro o sentimento que jamais conheceu. O inevitável aconteceu. Como a Dalton coubera a administração dos bens herdados pelos irmãos, com a aquiescência do próprio Warren, colocou-se em posição de inquisidor. Delegou ao irmão mais velho algumas poucas propriedades e a 5ª parte do dinheiro e joias que lhe caberiam por direito. Não pôde, no entanto, tirar-lhe o título de nobreza que lhe era devido como filho primogênito. Romperam relações os irmãos T. Dalton enriquecido, e Warren com o título de conde deixado por seu pai. A ganância de um ao lado da nobreza do outro. Sem deixar-se abater, o conde Warren T. casou-se com Evelyn,
deixando a propriedade em que vivera nos últimos 20 anos. Mudaram-se para a distante e aprazível cidade. Era o ano de 1484. Iniciou-se para ambos uma nova etapa de suas vidas, com os corações cheios de esperança. Em local bastante agradável, construíram um ninho de amor em elegante e espaçosa casa, de construção sóbria e beleza singular, adquirida pelo conde Warren T. Levaram consigo alguns criados de confiança e a certeza de que seriam muito felizes, sem maiores preocupações. A divisão dos bens, embora arbitrária, não os privaria de segurança, sem extravagâncias. Habituada à vida humilde e escassez de recursos, Evelyn saberia valorizar cada detalhe dali por diante, sentindo-se a mais rica e venturosa criatura. Capítulo 4. Com o passar do tempo, enlevados pelo sentimento que os unia, Warren e Evelyn viveram dias venturosos. E para completar ainda mais a felicidade, Deus lhes agraciou com uma filhinha, Christine, com quem passaram a compartilhar o amor que transbordava em seus corações enternecidos. Tamanha felicidade fez com que o Sr. T. se recordasse de seu irmão. Gostaria de poder compartilhar aquele momento venturoso com Dalton e, com a mais nobre das intenções, escreveu longa carta onde narrou o rumo tomado após o rompimento entre ambos e os principais acontecimentos desde então, destacando a retidão do caráter da esposa e o nascimento da filhinha. Esperançoso de que pudesse reatar relações com o único irmão, remeteu a carta. Não obteve resposta. Christine cresceu cercada pelo carinho e amparo dos pais, que se desdobravam em mimos e agrados. Recebeu a educação esmerada que a filha de um conde faz jus, sem que tivesse, no entanto, conhecimento da existência do restante da família. Os anos passaram-se tranquilos, venturosos, para aquelas pessoas que souberam colocar o amor como prioridade em suas vidas. A doce e terna Evelyn encheu de encanto a vida de Warren que, nem por um instante sequer, arrependeu-se por ter rompido com o irmão em nome daquela união. Christine tornou-se uma bela mocinha, embora séria demais. De estatura baixa, corpo delgado e delicado, olhar atento e indagador. Mãos miúdas e delicadas e a linda voz que entoava cantigas ensinadas por sua mãe. Eram canções que falavam do passado em terras distantes e costumes que haviam ficado para trás com tudo mais, desde o dia em que unira seu destino ao do Sr. T. Não herdara da mãe a doçura e delicadeza, nem do pai a calma e altivez. Era meiga, recatada, é verdade, mas apresentava uma certa obstinação e orgulho, que a fazia muito diferente. Jamais deixou de respeitá-los, nem tampouco de retribuir o amor incondicional que sempre recebera. Porém, em seu íntimo, não se deixava conduzir pelos conselhos e orientações que recebia. Tinha de Warren os cabelos e olhos escuros, de Evelyn a pele clara e aveludada, porém o olhar enigmático evidenciava a tribulação que lhe ia na alma, inexplicavelmente. A seu lado, a sombra do inimigo denunciava o passado culposo. A entidade envolta em revolta e ódio acompanhava, esperando pacientemente o momento oportuno ao assédio doentio. Mais cedo ou mais tarde a enredaria na mesma dor e sofrimento que lhe causara no passado. Warren preocupava-se com o futuro de Evelyn e Christine, no caso de vir a faltar. Procurou certificar-se muitas vezes de que estariam bem, recomendando outras tantas vezes à esposa as providências que deveria tomar quando ele se fosse. A diferença de idade o fazia crer que partiria muito antes, e sofria em pensar que não estaria ao lado da esposa e filha para protegê-las por muito mais tempo. Nos seus 64 anos, apesar de sentir-se bem disposto e gozar de boa saúde, gostaria de poder ver Christine bem casada, contando com o apoio e confiança do genro, que certamente seria o amparo de ambas. Christine, então com 16 anos, ainda não havia se interessado por nenhum dos rapazes que lhe foram sugeridos por seus pais para marido. Contrariando os costumes da época,
nem Warren ou Evelyn quiseram impor à filha uma união que não fosse de seu agrado, e esperavam que ela mesma se decidisse por quem elegesse o seu coração. Gostariam que a vida em comum trouxesse a mesma aventura para Christine que eles receberam um dia. Esse dia não tardou a chegar. Convidados por pessoas respeitadas, a família T compareceu, levando consigo a filha. Foi quando Julian M. foi-lhes apresentado como sobrinho do Lord Harold S., conhecido e respeitado nobre. Elegantemente trajado, gentil e galante, esse senhor tocou o fundo coração da jovem filha do Conde T. Ao primeiro olhar, sentiu brotar a paixão e, numa explosão de sentimentos novos, elegeu por pretendente a sua mão. Julian M., nos seus 30 anos, dono de desenvoltura e elegância singulares, olhar expressivo e cativante, sorriso meigo, porte altivo, era insinuante e delicado com as mulheres. Perspicaz, logo percebeu os olhares discretos da bela mocinha e os retribuiu, cordato. Não foi difícil estabelecer conversação com o conde e se inteirar sobre a vida daquela família. Bastante satisfeito, mostrou-se interessado em cortejar Christine T. Tudo parecia transcorrer naturalmente. Christine, apaixonada, esperava impaciente pela aprovação dos pais. O encontro dessas almas, no entanto, muita tribulação causava ao obsessor, que entre lembranças aflitivas, ódio e rancor, acompanhava os acontecimentos. As mais tristes recordações se acenderam, amargurando cada minuto, sem tréguas. O pescoço apertado e a respiração difícil, testemunhas constantes do trágico fim, denunciavam o ato criminoso que o desespero o levara a cometer contra a própria vida. Covardemente, buscou no passado terno a traição e desonra que o reduziram a verme infame. Grande ilusão. Nada terminou, ao contrário, ganhou proporções fantásticas, alucinantes, onde a dor e o desespero aumentaram amplamente. A revolta, tão grande diante de tudo, o fez acolher com obstinação o desejo insano de vingança. Ganhou novas forças, ânimos redobrados, na medida em que alimentou esse desejo. Passou, então, a perseguir sem tréguas a infeliz causadora de sua desdita para fazê-la experimentar todos os tormentos que o consumiram. Christine, embora momentaneamente amparada pelos pais, devido à moral elevada e nobreza de sentimentos, atraía para si o espectro odiento. Seu passado culposo a denunciava e cumpria-se o inevitável confronto entre ambos. E agora, Julian ressurgia das cinzas do passado, mais forte do que nunca. Contrariado, Kaliel assistia, mais uma vez, o destino conspirar contra ele. Enquanto acompanhava todo o entusiasmo da jovem apaixonada, sentia-se transportado para terras distantes, em época remota, onde Glenda lhe surgia linda, os cabelos dourados soltos, esvoaçantes, a pele alva, faces rosadas, e os dois, felizes enamorados, corriam pelos campos, feito pássaros livres em busca da brisa suave os embalando ao pôr do sol. Lágrimas ardentes rolavam pelas faces maceradas de dor, e o espectro parecia ainda sentir o corpo frágil da jovem no abraço terno, antes que seus lábios se unissem, selando a paixão que os atraía na inocência do primeiro amor. Gemidos de dor, incontidos, lhe escapavam ante as reminiscências dolorosas. Maldita, traidora, víbora! Hás de pagar caro. Entreguei-te meu coração, minha alma, minha vida e tripudiastes sobre meu amor. O passado, no entanto, continuava desfilando na tela mental, torturando-lhe o espírito em chagas. Visualizou a casinha simples que os acolheu como marido e mulher. Sentiu o coração bater mais forte ante a imagem do ninho de amor que com tanto carinho ergueu, com suas próprias mãos, para a mulher amada. Lembrou-se dos filhinhos que foram chegando para coroar a união que os céus abençoavam. Os olhos de Glenda, tão lindos, seu rosto, seus lábios, sua pele.
Era como se estivesse de volta ao passado, revivendo toda a aventura daqueles longínquos dias. De repente, grande pesar abateu-se sobre todos naquelas terras onde a labuta era árdua, mas compensadora. Com a morte do senhor, o duque Edgar de L., os vassalos, em uníssono, baixaram os olhos e choraram a partida daquele que os respeitara e amparara. Seu filho, Kevin L., que o sucedeu por direito, passou a exercer sua autoridade arbitrar e espalhar o descontentamento e a revolta. Sem preocupar-se com o bem-estar daqueles que o serviam, governou com egoísmo e descaso. Extremamente orgulhoso e fútil, espalhou a desventura nas vidas daqueles a quem Deus colocara para que, a exemplo de seu pai, protegesse e amparasse. Glenda, então, a bela e sonhadora esposa, levianamente deixou-se seduzir pelo Senhor. Não podendo suportar tal golpe desferido contra seu coração apaixonado e, desmoralizado, Kalial suicidou-se. Desde então, não conseguiu esquecer os tormentos que, como fantasmas, o perseguiam. Não lhe restara nenhuma esperança, apenas a dor o arrastava, sem tréguas nem limites, a vingança, a desforra, ao revide. Não suportaria vê-los juntos novamente. Mas o destino parecia promover esse reencontro e, mergulhado nas sombras do ódio, aquele que no passado tanto a amou, agora, ardilosamente, tramava a desgraça de Christine. Nada o demoveria de seu intento. Julian poderia ser-lhe presa fácil, devido aos desvios de conduta e falta de caráter. Gradativamente passaria a envolvê-lo e influenciá-lo sistematicamente, interferindo em seus desejos, pensamentos, anseios e prazeres. Christine seria, então, atingida através do antigo amante e ninguém, nem mesmo seus pais, poderia protegê-la por mais tempo. Ainda que contrariado com o reencontro de ambos, o algoz procurava concentrar todas as suas forças no aniquilamento da felicidade daquele casal que traçara outrora seus ásperos caminhos, semeando espinhos nos corações amigos que lhes compartilharam a experiência carnal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O conde Warren sentia-se intimamente incomodado sem que soubesse definir o motivo. Dividiu com Evelyn suas preocupações e ambos decidiram observar atentamente aquele rapaz, pretendente à mão da filha querida, antes que qualquer compromisso fosse firmado. Christine, ao contrário, não cabia isso de contentamento. Era como se já conhecesse Julian e estivesse à sua espera para poder oferecer-lhe seus mais preciosos sentimentos, para poder entregar-se de corpo e alma. Sem receio algum nem anseio qualquer, esperava pela aprovação dos pais ao candidato eleito por seu coração. Evelyn e Warren lhe alertaram quanto à gravidade do assunto e à necessidade de estarem certos sobre a retidão do caráter de Julian. Falaram-lhe com ponderação, aconselhando-o a ter calma, porém Christine assumia atitude contrária. Habituada a ter todos os seus caprichos satisfeitos, não se mostrava propensa ao bom senso e à razão. A jovenzinha trazia, ainda, no peito, a impaciência e imprudência que, em tantas outras existências a fizeram sucumbir. Precipitava-se uma vez mais diante daquela alma, já sua conhecida, a qual insistia em possuir com urgência e egoísmo doentios. Nem ela mesma saberia definir a razão de tamanha obstinação perante o sentimento que a dominaria ainda por muito tempo, conduzindo-a pelos erros, crimes e sofrimento, até que pudesse discernir com maior clareza e fazer as escolhas mais acertadas. Mas naquele momento lhe seria impossível refrear os impulsos prementes. Os argumentos de seus pais lhe pareciam irrelevantes diante das emoções tão intensas. Preferiu ouvir a voz do coração e lançar mão de artimanhas que facilitassem seu intento quanto antes. Em seu auxílio, o desconhecimento de qualquer evidência que desabonasse a conduta de Julian endossava os desejos incontidos. Seus pais aqueceram e o compromisso foi firmado. O próprio Lord Harold S. compareceu ao noivado, que aconteceu em seguida, numa cerimônia íntima,
e o casamento foi marcado. Atendendo ao pedido de Warren, Julian e Christine permaneceria morando ali, na mesma casa onde a moça nascera, após o matrimônio. No entanto, por mais que as evidências demonstrassem a retidão de caráter do futuro genro, o Sr. T. ainda aguardava certa prevenção. Seu coração de pai amoroso lhe alertava sobre algo que a razão não podia compreender. E longe de conhecer toda a verdade, não havia nada que pudesse fazer, atendendo aos palpites que o advertiam. Harold S., o influente nobre, respeitado e temido, na verdade ocultava por trás do prestígio e poder, grandes fraquezas morais. Beberrão e afeito a esbórnia, esteve em determinada ocasião envolvido numa situação bastante delicada, onde certamente seria desmoralizado e ridicularizado perante a corte, se não fosse a intervenção de Julian. Ambos puderam desarticular as evidências e reverter em favor do nobre a situação. Como que num pacto selado entre ambos, o Lord Harold passou a empenhar o próprio nome em favor do comparsa. Julian, que procedia de família humilde sem qualquer influência da qual pudesse tirar proveito, passou a utilizar-se do prestígio do nobre para se infiltrar entre as camadas sociais mais prestigiadas. Foi desta forma que conheceu os T., e decidiu-se pelo matrimônio com a filha do conde. Pareceu-lhe o bastante, além de que se encantara com a jovem de olhar indagador e modos contidos. Christine exultava de contentamento. Jamais imaginou poder viver dias tão felizes. Era como se vivesse um lindo conto de fadas onde a magia do amor a tocava, envolvendo-a por completo num êxtase absoluto. Enquanto se aproximava o dia do casamento e os preparativos eram a maior preocupação de todos naquela casa, a mocinha parecia caminhar sobre nuvens, ouvindo apenas o doce roçar das asas dos anjos. Permaneceu embevecida, distante, absorta, à espera do momento em que se uniria para sempre ao seu grande amor. Deixou-se envolver pelo arrebatamento da paixão e viveu cada segundo de expectativa como a sorver o mais delicioso mel, até que se consumou a união matrimonial. Bênçãos, cumprimentos, brindes e toda uma série de formalidades foram cumpridos com esmero pelos noivos. Para Christine, tudo parecia contribuir para tornar o momento ainda mais especial. Linda em seu vestido de noiva, ao lado de Julian, agora seu marido, elegante e lisonjeiro, realizava o grande anseio nessa união tão esperada por seu espírito imortal. Nenhum ou outro poderia ter a consciência da importância de tal momento. Em seus corações, no entanto, podiam sentir o pulsar da aliança sublime, do pacto divino, onde cada qual deveria desempenhar seu papel de companheiro fiel e solidário naquela pequena etapa de suas vidas, buscando o resgate das faltas graves cometidas contra as leis divinas. Kaliel os acompanhava como sombra agorenta, carregando no peito atormentado as mágoas e aflições. Apesar do ressentimento, esperava pacientemente o momento para intervir. Fim do cerimonial, Julian tomou as mãos de Christine e as beijou com ternura. Subiram as escadas em silêncio, dirigindo seus aposentos que lhes haviam sido preparados. Tudo arrumado com esmero. Não mais o quarto de menina. Julian aproximou-se e seus olhos fitaram-na profundamente. Soltou-lhe os cabelos e os acariciou com delicadeza, enquanto a jovem esposa se deixava envolver pelo doce convite do desejo, que brotava aos poucos, tomando o lugar dos anseios que atormentavam seu coração. Sentiu os lábios do amado tocarem os seus com tanta ternura, o abraço caloroso, as carícias. Sua alma muito cativa esperava o momento em que seriam apenas um. Romântica e sonhadora, deixava de ser ela mesma para viver dali por diante em função apenas daquela paixão. Julian acreditava ter iniciado uma nova vida, onde as aventuras de solteiro haviam ficado para trás, no passado. Deixava-se fascinar pela formosura da esposa e o frescor de sua juventude o contagiava, fazendo com que também se sentisse pura e exuberante, diante daquele amor que ela lhe oferecia sem anseios ou temores.
O tempo transcorreu agradável, ameno. Christine acordava cada nova manhã mais e mais feliz, sentindo-se plena. Julian, que fora recebido como filho pelos sogros, vivia na mais perfeita harmonia, com todo conforto e segurança antes por ele desconhecidos. Chegava, às vezes, a sentir remorsos por não ter sido totalmente sincero quanto ao seu passado, mas desculpava-se pensando que dali por diante tudo faria por merecer a confiança nele depositada pelos pais de Christine. Poucos anos após o casamento da filha, Warren adoeceu gravemente e partiu, sem realizar o último desejo: embalar o neto e oferecer-lhe o amparo de avô afetuoso. O neto que demorava a chegar, mas que certamente haveria de vir, com a graça de Deus. No derradeiro instante, Evelyn fechou os olhos do companheiro amado e vestiu-se de pesado luto que não mais deixou. Muito sentiu sua ausência e passou apenas a interessar-se pela filha, sem a qual nenhum motivo teria mais para viver. Após a morte do conde, algo se modificava sem que Christine ou Evelyn percebessem de imediato. Julian passara a ausentar-se com mais frequência. Cuidadoso, no entanto, tratava de não causar nenhum alarde que pudesse vir a comprometê-lo perante a família. Christine sentia o coração constrangido, percebendo o marido distante e desatento. Culpava-se por ainda não ter engravidado e não ter lhe dado um filho, acreditando ser esta a causa de sua mudança. Kalial gradativamente se insinuava nos pensamentos, desejos e anseios daqueles a quem pretendia impiedosamente arruinar. Julian, que acolhia as suas sugestões passivamente, entregava-se aos desregramentos e retomava antigos hábitos, seguindo a propensão que lhe era peculiar ao espírito em desajuste. Christine, após a perda do pai, tornara-se vulnerável às investidas do obsessor. Sentia abrir-se no peito um grande abismo devorador da felicidade e da esperança. Deprimia-se enquanto as sombras a envolviam. Vestindo pesado luto, permitia que o ébano do traje se confundisse com seu estado de espírito, no inverno rigoroso de seu acinzentado e ventos congelantes. Trazia na memória os passeios ao lado de Julian pelos campos verdejantes e viçosos, nas belas manhãs primaveris de seu noivado e início da vida em comum. A aventura fugaz lhe escapava juntamente com a presença do querido pai, que tanta falta lhe fazia. Somente agora percebia que toda a segurança que eu sempre sentira provinha daquele nobre e altivo senhor. Envolvida nos próprios pesares, não percebeu que Evelyn definhava dia a dia. Quando se deu conta, a enfermidade avançada já comprometera a saúde da mãezinha que partiu também, deixando-a só com os seus medos e incertezas. Christine chorou a perda de Evelyn, inconformada. Como poderia continuar vivendo sem seu carinho, seu sorriso doce e terno, sem sua compreensão incondicional? Justamente naquele momento, o mais crítico de sua vida. Desamparada, sem a presença dos pais, e Julian afastando-se. Quando interpelado, desculpava-se cortês para dali a pouco escapar-lhe mais uma vez a convivência calorosa que tiveram até então. Envolvia-se em negócios escusos, adquirindo, não raro, débitos com pessoas inescrupulosas. O risco de cair nas mãos dos credores levou-o a lançar mão da herança deixada pelos sogros. Foram muitas as vezes em que se desfez de propriedades para pagar dívidas. Quando Christine cientificou-se das falcatruas, pouco lhes restava. Julian, após os primeiros tempos de casamento, voltava pouco a pouco aos antigos hábitos, envolvendo-se em jogos de azar, iludindo-se em negócios mirabolantes e aventuras de toda a espécie. Quando já não tinha como ocultar a ruína quase total à esposa, continuou a iludi-la com a promessa de vir a recuperar os bens perdidos, em negócio certo, prestes a executar, desde que pudesse levantar certa quantia. Seus argumentos eram convincentes para quem nada conhecia sobre assuntos de tal ordem. Além do mais, astuto, impedia que ela recebesse orientação de quem quer que fosse,
afastando-a das pessoas com quem convivera desde a mais tenra idade. Eram amigos queridos que, preocupados com o rumo da situação, procuravam intervir, impedindo que o caos se completasse. Julien os afastava, ríspido e indelicado. Intimidados pelo inescrupuloso senhor, abstinham-se em aguardar o desenrolar dos fatos, esperançosos de que pudessem, de alguma forma, socorrer Christine. Julien propôs a venda da casa. A bela casa onde Christine nascera, crescera e vivera os dias mais felizes de sua vida. A mesma casa que os acolhera como marido e mulher, apaixonados e venturosos num passado não muito distante. Christine não poderia consentir, não poderia conceber a ideia de viver em outro lugar. Aquela casa fazia parte de sua vida. Mas o marido a envolvia de tal forma em promessas, e era tão grande seu desejo de acreditar, que cedeu. Longe de tudo e de todos, no entanto, estaria entregue à própria sorte e o tempo iria mostrar-lhe o quanto se deixara iludir, mas seria tarde. Soubera o quão volúvel era o homem com quem se unira pelos laços sagrados do matrimônio quando estavam totalmente falidos. A decepção amarga foi-lhe a companheira de todas as horas a partir de então. Enquanto o turbilhão de perdas desabava em sua vida, Christine ia reconhecendo o quão inconstante era o caráter do marido. Culpava-se por ter se deixado envolver, acreditando que as coisas pudessem ainda melhorar. Mas a pior e maior de todas as perdas, a que não podia suportar, era a perda do amor de Julien. Intrépido, Caliel exultava de contentamento diante da desgraça de Christine. Às portas da miséria e desprezada pelo marido, sem recursos nem expectativas para reverter a situação delicada, pouco faltava para que fosse arrastada ao mesmo fim que o levara a sucumbir ante a vil traição de outrora. Quanto a Julien, o verdugo dava-se por satisfeito por ora, vendo entregue às próprias fraquezas e vícios. Concentrava, a partir de então, sua atenção em Christine até que a destruísse completamente. Pressentia muito próximo esse dia. Capítulo 5. O triste desfecho. Julien empurrou a porta e entrou. Estava visivelmente embriagado. Caminhou em direção a Christine, tomando-lhe o rosto entre as mãos. Sorriu. Não o sorriso doce e cativante que ela tanto admirava, mas um sorriso sem graça, enquanto repetia-lhe o nome. Christine. 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 Estamos arruinados, meu amor. Ela estremeceu, e apesar da aflição, constatou todo o amor que ainda sentia. Queria poder abraçá-lo, beijar-lhe os lábios, falar-lhe de sua angústia, mas permaneceu imóvel e calada, olhando apenas fixamente os lindos olhos do marido. Havia algo de grave naquele momento crítico. Julien esquivou-se de seu olhar suplicante e começou a juntar algumas roupas e objetos pessoais. O silêncio foi quebrado por palavras tímidas de indignação, que a pobre balbuciava mais para si mesma e que, aos poucos, iam se transformando em súplicas desesperadas. O que fazes? Acaso pensas em partir e deixar-me neste estado de abandono e penúria? Não podes. O que seria de mim? Eu te imploro, te suplico. Tenhas piedade. Empenhei tudo o que tinha, todos os bens que herdei, em nome do nosso amor, e agora nada mais resta, a despensa está vazia, por favor. O torpor do vinho embaralhava os pensamentos de Julien e adormecia-lhe os sentimentos. Pobre mulher, pensava. Está desesperada, mas o que poderia fazer por ela? Sentia-se mal diante daquela situação. Quando a conheceu, tão jovem, cheia de vida, filha única de casal abastado, não resistiu aos seus encantos. Não poderia negar que a situação financeira muito atraiu, mas houve mais que apenas interesse. Os primeiros anos de vida conjugal o fizeram crer que deixara para trás as mesas de jogo, a bebida e os prazeres nos braços de mulheres vis, mas se enganara.
Com o passar do tempo, a rotina da vida em comum o enfastiara, e uma força irresistível o chamava para viver outras aventuras fora do lar. Agora, passados 13 anos de vida em comum, sentia-se impotente diante de tudo. Christine, nos seus 30 anos, já não era a mocinha que conhecera. Triste e introspectiva, irritava-o com suas maneiras polidas e cobranças. Além do mais, a silhueta um tanto avantajada pouco lembrava o corpo delgado e delicado de outrora. Alheia aos pensamentos de Julián, Christine chorava e lhe implorava para não deixá-la. Falava de amor, mas o que é o amor se não algo fugidio e passageiro, uma bobagem, pensava. Como queria que se calasse. De nada adiantava tudo aquilo, nada o faria mudar de ideia. Sentia-se sufocado naquele cômodo miserável, na presença daquela mulher histérica. Antes de sair, fitou ainda uma vez. Adeus. Enlouquecida, em pranto, ela sentia todo o peso da dor e da humilhação desabando sobre si e a cabeça parecia rodar. Nota. O homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infelizes. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava sua felicidade suprema. O Livro dos Espíritos 933, Comentário de Kardec. Exultante, Caliel tripudiava sobre a desgraça da pobre mulher, incutindo-lhe pensamentos sombrios, desalento e desesperança, que se somavam ao triste episódio de abandono, o que acabara por sucumbir-lhe às últimas forças. Ela deixou-se ficar ali num choro amargurado e sem fim até que adormeceu. Acordou tarde da noite e as primeiras lembranças, desejou que tudo tivesse sido apenas mais um pesadelo. Um daqueles sonhos horríveis que nos fazem estremecer de pavor, com a voz presa na garganta, nos sufocando o grito. Como queria poder levantar-se e correr para o quarto dos pais, como quando criança, sentir o calor do abraço de sua mãe a consolá-la e o colo de seu pai a conduzi-la novamente para sua cama. Como fora amada. Quanta felicidade vivera. Queria poder maldizer o momento em que conheceu Julián, mas não era capaz. Continuava sentindo o mesmo amor, maior que suas próprias forças e que era tudo quanto lhe restava. E sem que pudesse se aperceber, instigava a fúria do espectro odiando cada vez que pensava nesse amor. Como poderia amar o maldito que semeara desventura e desdita em sua vida? Revoltava-se Caliel, esbravejando contra os céus, enquanto uma gosma escura lhe escorria pelos lábios e o ar lhe faltava, obrigando-o a calar-se. Fluidicamente, este estado refletia em Christine como esmorecimento completo.